A paz do Senhor Jesus para a igreja, que o Espírito Santo de Deus, ele possa abrir sua mente para você de fato aprender a palavra de Deus, porque tudo que o ser humano aprende, ele pratica. Quando você não sabe andar de bicicleta e aí você aprende, então você pratica naturalmente. Quando você não sabe nadar e você aprende, então você nada, né? Você vai num rio, numa piscina. Tudo que você aprende é natural você praticar. Então, a palavra de Deus, ela não é para você ouvir, massagear seu ego e você só se alegrar com as mensagens de bênção. Não. A palavra de Deus, ela foi feita para a gente aprender e praticar, colocar em prática. Porque quando praticamos, aí ela flui, ela atrai para a nossa vida tudo que ela mesma promete que vai vir para a nossa vida. É uma coisa automática. Quando você pratica a palavra, ela começa a produzir aquilo que você queria que acontecesse na sua vida e que não vai acontecer se você não praticar ela. Vou dar um exemplo para que você entenda melhor. Por exemplo, digamos que você queira ir num determinado lugar e você para e pensa: poxa, mas de pé não dá. Eu preciso pegar uma bicicleta ou uma moto para chegar mais rápido, ou um carro. Entre a bicicleta, a moto e o carro vai chegar mais rápido. Mas entre a moto e o carro, qual é o que vai chegar mais rápido e lhe garantir mais segurança que você vai chegar lá sem se molhar, sem levar sol, e protegido e intacto e chegar muito mais rápido? É claro que é o carro. A moto você chega rápido, mas se der uma chuva você vai levar um banho, tomar um banho. Mas no carro não. No carro você chega intacto, você sai intacto, chega intacto, volta intacto. Então a palavra de Deus, ela é isso. Quando você não pratica, você vai ter uma trajetória de vida, mas é como se você não tivesse nenhum destes veículos, nem bicicleta, nem moto e nem carro. Você vai ter que andar de pé. Então, além de ficar mais longe, você vai estar suscetível a sol, a chuva, a poeira, ao cansaço físico. Mas quando você pratica a palavra de Deus, é como se você tivesse o veículo mais rápido, que te protege, que te guia e que faz você conquistar tudo mais rápido. Isso pode ser comparado com a palavra de Deus na nossa vida. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8 e versículo 14. Romanos 8 e 14. Livro de Romanos 8 e 14. Enquanto você acha, eu vou falar algumas palavras para abrir sua mente para a interpretação do texto, para que você entenda o que eu estou querendo passar para você pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos,
Nós bem sabemos que no mundo existe hoje muitos países, e cada país ele foi formado num determinado tempo da face da terra. Tais países não existiam. Eles vieram a existir porque alguém migrou para esse lugar e começou a formar família, e esse lugar foi crescendo, a família foi crescendo e foi constituindo uma nação daquele povo. E isso a Bíblia nos mostra que aconteceu sim. Depois do dilúvio, só ficou Noé, os 3 filhos, as 3 noras e a sua esposa. Um clã pequenininho. Então, Deus disse àquele clã: crescei, multiplicai e enchei a terra. Essa ordem ele tinha dado para Adão e Eva. Porém, quando Adão e Eva pecou, que saíram do Éden, eles começaram sim crescer e multiplicar, mas aí crescer e multiplicar da forma errada. É como se tivesse crescendo sem os verdadeiros encaixes. É como se tivesse uma coluna fora do lugar. Sabe quando você olha para uma pessoa e você vê a coluna dela toda torta, um lado maior que o outro? Ou seja, a coluna está ali, mas os ossos estão todos fora do lugar. Então eu denomino que a primeira multiplicação, ela foi desse jeito. Ela cresceu de forma errada, com pecado, fora do padrão de Deus. E aí Deus falou: não, eu não quero que se multiplique dessa forma. E aí ele veio, mandou o dilúvio, destruiu a forma errada e separou os que andavam na forma correta, que foi Adão, ou que foi Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. E ali agora começa na face da terra, em todo o continente da terra, em todo o globo terra, só havia 8 pessoas na face da terra. Olha só que coisa interessante, uma imensidão de terras totalmente inexploradas, somente para 8 pessoas. E ali Deus chegou para essas 8 pessoas e disse: crescei e multiplicai. É claro que o crescimento não ia se dar mais entre Noé e sua mulher, porque ele já estava ali com seus 620 anos mais ou menos. Foi quando ele saiu da arca. A sua mulher já era idosa, não ia gerar mais filhos. Então quem iria multiplicar? Sem, Cã e Jafé, junto com as suas respectivas esposas. Então foi dada uma ordem. Então ali eles começaram a crescer, escolheram lugares para eles crescerem, mas as suas famílias foram crescendo, crescendo, crescendo. E aí veio a Torre de Babel, quando um bisneto de Noé, que era Nimrod, um homem muito poderoso, ele era um caçador poderoso na terra, um grande líder, e ele fez a Torre de Babel, porque ele pensava o seguinte: não vamos se espalhar não, porque vai que vem de novo aquele chuvarada toda, aquele temporal, e aí vai matar todo mundo de novo, e aí a gente vai ter que começar tudo de novo. Só que Deus havia prometido que não ia mais matar os seres humanos com aquela chuva, aquele temporal. Então isso subentende-se que Nimrod estava desobedecendo a lei de crescer e multiplicar, se espalhar na terra. Então Deus veio, desceu na terra, confundiu as línguas, e ali na confusão das línguas, porque antes da confusão todo mundo falava o mesmo idioma, uma mesma língua. Porém, quando confundiu, aí a coisa misturou.
Porque ali você pedia uma ferramenta, o outro entendia outra coisa, pedia um tijolo, o outro entendia uma outra coisa, e ninguém mais se entendeu. Somente pequenos clãs que ficaram falando a mesma língua. Então, quem ficou falando a mesma língua se juntou àquele clã e se espalhou. Cada um foi para um continente, cada um foi para um lugar. E nesses lugares começou a formação dos países, das nações, como a gente vê hoje. Então, se você chegar em cada nação hoje, você vai ver que cada nação ela tem um costume, ela tem uma cultura, ela tem uma língua, ela tem um modo de se expressar no dia a dia, de alimentação. Cada nação ela tem um estilo de vida, de ética, moral, de valores morais totalmente diferente uns dos outros. No entanto, todas as nações têm algo em comum. O que seria esse algo em comum? Seria que nenhuma nação ela poderia se formar ou crescer se não tivesse família. E o que é família? Pai e mãe. Uma família começa com o pai e com a mãe. Então isso subentende-se que em cada nação, aquela nação começou por causa da família. Ou seja, as nações existem por causa da família e não a família por causa das nações. Primeiro veio as famílias, depois vieram as nações. As nações, elas são fruto do que essas famílias acreditavam como verdade e o que elas aceitavam como cultura, o que elas aceitavam como cadeia alimentar, estilo de vida, e ali foi formando essas nações como a gente se vê hoje no mundo. Pastor, onde que tu quer chegar com essa pequena aula histórica bíblica? Porque eu estou dando aula bíblica, mas que na verdade essa aula ela ultrapassa a Bíblia, porque ela existe hoje. Ela sai de dentro da Bíblia para os dias de hoje, porque o que eu estou falando sobre nações, como elas foram formadas, e hoje você vê que tem as nações. Então, aonde eu, pastor Isaac, quero chegar? Eu quero chegar e dizer para você que toda nação ela tem os seus filhos. Não sei se você já ouviu falar a expressão os filhos da nação americana, os filhos da nação russa, os filhos da nação israelita. Quando uma pessoa sai da sua nação e ela vem para outra nação, ela é um estrangeiro naquela nação, mas ela é filha de outra nação de onde ela veio. Essa terminologia filho e filha é usado até hoje. Os filhos da nação. De qual nação você é filho? Ou seja, qual é a sua origem? A nação ela é tida como um pai e como a mãe. Por isso que se você que é brasileiro for na Rússia ou em qualquer outro país, as pessoas vão dizer, não, ele é filho da nação brasileira. Então, pelo nome da nação, eles já vão saber que tipo de cultura eu já tenho, né? Qual é a cultura aqui do Brasil? A cultura do futebol, cultura do carnaval, né? Ou seja, no mundo o Brasil é conhecido pelo futebol, pelo carnaval e até pelo São João, né? Ou seja, existem muitas coisas que caracterizam a nação brasileira. E se eu sou brasileiro, eu sou filho da nação brasileira. Então, se eu sou filho da nação brasileira, isso implica dizer que eu falo português, que eu sigo a ética criada pela nação brasileira. Por quê, pastor? Porque a ética, os costumes, os valores, eles começaram na família, que foi criado cada nação.
Por exemplo, cada pai e cada mãe, eles têm um estilo de vida que eles ensinam para os seus filhos. Então, o que caracteriza a diferença de pessoas, a diferença das pessoas está caracterizada pela cultura, pelo ensinamento que o pai e a mãe deu. Até mesmo aqui no Brasil, se você for no sul, você vai ver costumes diferentes da criação do povo da Paraíba, de Pernambuco, ou seja, a Paraíba aí vizinho a Pernambuco. Se você chegar paraibano e pernambucano, eles têm uma cultura diferente, uma forma diferente, mesmo sendo brasileiro, fala o português, mas são um pouco diferentes. Então onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que nem todo mundo que diz que é filho de Deus, que é filho da nação celestial, ele verdadeiramente é filho dessa nação. Porque de boca tem muita gente dizendo: eu sou filho de Deus. Bom, se eu sou filho de Deus, eu sou filho da nação celestial. Porque Deus é a sua própria nação, e a nação de Deus é o próprio Deus. A nação celestial, que tem a sua cultura própria, a sua linguagem própria, os seus costumes próprios, a ética própria, porque essa nação celestial foi dela que se originou toda a criação do universo. Não foi o universo que criou o céu, não foi o universo que criou a nação celestial. Pelo contrário, o universo surgiu da mentalidade do Criador da nação celestial. Então esse Criador, ele criou o sol, a lua, as estrelas, ele criou a fonte das águas, os oceanos, ele tirou de dentro das águas a terra, tudo com a sua mente, ou seja, com aquilo que ele acreditava como formação, como cultura, como princípio. Tudo que o Eterno criou, ele criou baseado nas coisas que ele tinha na sua cabeça, os valores que ele tinha na sua mente, como verdade, justiça, excelência, ética, temor, respeito, amor. Tudo isso estava e vive e está na mente do Altíssimo, do Eterno. Então a terra, ela foi criada com esses valores. Isso subentende-se que lá no céu, a nação celestial, ela mantém os valores do seu Criador, que é o Altíssimo. Então esse Criador, ele enviou seu Filho e abriu a porta para que eu pudesse me tornar um filho dessa nação celestial e consequentemente filho do Criador dessa nação celestial, que no caso é Deus. No caso é o Eterno, o Altíssimo, o Soberano, o Clemente, o Misericordioso. Então, se eu sou filho da nação celestial, eu sou filho também de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu sou por natureza filho natural da nação celestial. Porque não é brasileiro aquele que veio de outro país e se naturalizou no Brasil. Ele está no Brasil há muito tempo, está naturalizado, mas não é 100% brasileiro. Então, se eu for morar nos Estados Unidos, eu posso ter uma cidadania americana, mas eu não sou, por origem, da nação americana. Eu posso aprender os costumes, eu posso aprender a língua, eu posso me tornar assim, em termos de ética, valores, princípios, eu posso me tornar um americano, falar como eles, pensar como eles, agir como eles, mas na minha essência, no meu DNA, eu sou brasileiro, porque eu nasci no Brasil. É onde você nasce,
que você se torna filho de onde você nasceu. Então, o Criador, ele criou todos os seres humanos. O diabo veio e destruiu todo mundo, o pecado entrou no mundo por causa de Adão. E esse Criador, ele criou regras e leis para ver se esse povo voltava para a nação celestial, mas não teve jeito. O pecado começou aumentando. Então, o que foi que ele fez? Eu vou mandar o meu próprio filho, e meu filho vai descer lá, e meu filho vai ensinar a maneira correta, a forma correta de como eles voltarem a se tornar cidadão celestial, a ser filhos da nação celestial e meus filhos. Então, como isso ia acontecer? A condição era: aquele que crê no Senhor Jesus vai se tornar filho de Deus e co-herdeiro com Jesus de todas as bênçãos e todos os direitos celestiais. Então isso implica dizer que quando eu aceito o Senhor Jesus, quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, e eu de coração, de livre-arbítrio, eu decido aceitar as regras da nação celestial através de Jesus, porque o próprio Jesus, ele disse: eu sou o caminho, ou seja, eu sou o caminho que leva, eu sou a verdade. O que significa a verdade? As regras desse caminho. E eu sou a vida, ou seja, e ninguém vai à mansão celestial ou até meu Pai se não for por mim. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus, que eu começo a aceitar as regras desse caminho, que é a verdade, que é Cristo, a verdade, que é a palavra, então eu passo a me tornar de fato e de direito filho da mansão celestial, filho da nação celestial. Eu passo a ser agora filho de Deus, irmão de Jesus, porque Jesus agora passa a ser o meu irmão mais velho, porque ele é o primogênito, ele é o primeiro de toda a criação. Então, se eu sou irmão de Jesus, conforme a Bíblia diz, ele passa a ser meu irmão mais velho. E como eu sendo irmão dele, eu vou ser herdeiro e co-herdeiro com ele de todas as bênçãos que ele já herdou e ele tem, de toda a riqueza que ele tem na mansão celestial, na nação do reino celestial. Isso implica dizer que toda a riqueza que o Criador da nação celestial deu ao seu Filho primogênito, que é o nosso Machia, o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então isso implica dizer que quando eu aceito Jesus, eu me torno irmão de Jesus e eu passo também a herdar tudo que o Criador dessa nação celestial, que é o Altíssimo, deu ao seu Filho. Isso implica dizer que eu vou ser tão honrado e tão considerado e tão respeitado nessa nação quanto o próprio Filho do Criador dessa nação. Por exemplo, para abrir sua mente, se eu sair daqui para morar nos Estados Unidos, para eu ser honrado e considerado em toda a nação americana, eu tenho que fazer uma coisa criar algo muito grande. Eu tenho que me tornar uma celebridade nos Estados Unidos. Eu tenho que me tornar uma pessoa super, ultra, mega power importante para poder o presidente dos Estados Unidos me aclamar como uma pessoa importante na nação brasileira ou na nação americana, ao ponto de todo americano me venerar e me respeitar e me honrar, mesmo eu sendo brasileiro, eles me honrarem como uma pessoa importante nos Estados Unidos. Mas isso acontece na nação celestial a partir do momento que eu aqui aceito Jesus. Porque quando eu aceito Jesus, automaticamente o meu nome é escrito no livro da vida. E quando meu nome entra lá no livro da vida, os anjos
Toda a nação celestial diz: nossa, olha que pessoa importante, mais um irmão do nosso mestre. Não vejo a hora de conhecer esse irmão mais novo do nosso Redentor, do nosso Rei, porque a Bíblia diz que Jesus herdou um nome sobre todos os nomes, e Ele agora é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte. Ele é o Senhor de todo o universo. A Ele foi dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, todo o domínio. A Ele vai se dobrar todo o joelho, tanto no céu quanto na terra, debaixo da terra, nos mares, nos oceanos, os universos, os multiversos vão se dobrar perante esse Senhor, esse Rei. Porém, os súditos desse Rei, o povo que vive lá, eles já sabem que eu, pastor Isaac, sou o irmão mais novo desse Senhor poderoso. Então eles têm desejos de me conhecer. Nossa, o irmão mais novo ainda não veio, ele vai vir junto com outros irmãos desse primogênito. E quando todos os irmãos desse primogênito chegar, a gente vai ter que venerar, vai honrar eles, porque eles são muito importantes. Eles são tão importantes que esse irmão mais novo, ou melhor, que esse irmão mais velho, ele veio fazer lugares especiais nessa nação. Ele veio criar morada para esses irmãos mais novos dele. Então, imagina a visão que os anjos vão ter de você quando você entrar lá no céu. Quando Jesus dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Ou seja, você já parou para imaginar a grandeza da honra que você vai ter? Você vai sentar no trono de Jesus com Ele, assim como Ele sentou no trono do Pai, junto com o Pai. Imagina você entrar lá, nessa nação, porque, por exemplo, se você for morar agora nos Estados Unidos, você não vai ser honrado coisa nenhuma, você vai ter o pior emprego. Você, no máximo, vai arrumar lá emprego para limpar fossa, pintar parede, garçom. Os piores empregos vão dar para os estrangeiros que chegam. É por isso que tem médico que sai daqui do Brasil e chega lá, vai ser garçom, vai trabalhar em empresa de pintura, de arrancar toco, né? Porque é estrangeiro, não tem moral, e tem que fazer uma história para poder ter moral nessa nação. Porém, os filhos de Deus, ou melhor, a pessoa que aceita Jesus, quando ela aceita Jesus aqui, ela não sabe, mas ela acabou de se tornar super, ultra, mega power importante na nação celestial. Ela aceita Jesus aqui, e o nome dela, quando o nome dela entra lá no livro da vida, pronto, toda a nação celestial fica ansiosa por conhecer essa pessoa. Eu não vejo a hora dessa pessoa vir aqui, porque ele é o irmão mais novo do primogênito do Eterno, e ele vai ter toda a honra. Ele vai também sentar no trono do Filho do Eterno. Ele vai ser coroado, vai ser rei. Eles estão vindo para cá não para ser como nós, anjos que servem. Eles vão reinar com o Filho do Eterno. Então imagina a honra, a moral, o respeito que você vai ter ao entrar pela primeira vez na nação celestial. Ou seja, como eu acabei de falar, se você entrar pela primeira vez em qualquer nação, você não é ninguém te conhece. Mas pela primeira vez que você entrar na nação celestial, é porque o teu nome está lá. E só entra lá quem o nome estiver lá. Só entra lá quem tiver o título, o DNA de filho do Altíssimo, irmão de Jesus, do Filho do Altíssimo, herdeiro e co-herdeiro de todas as bênçãos que o Filho do Altíssimo herdou. Então, irmão, mas é qualquer pessoa que abra a boca aqui na terra e diz: eu sou filho de Deus, eu sou de Deus.
eu faço a obra de Deus, eu sou crente, eu sou de Jesus, eu estou esperando a vinda de Cristo. Meu irmão, de boca tem um monte de gente dizendo que é filho de Deus, que é de Deus, só porque vai para a igreja, anda com a Bíblia, dizima, oferta, mas a coisa não é bem assim não, irmão. A porta é mais estreita, não é tão fácil assim não. Nossa, pastor, mas o senhor acabou de dizer que era fácil. O senhor disse que se eu aceitasse Jesus aqui, eu teria que, ou melhor, aceito Jesus aqui, meu nome já é escrito lá, e eu já sou irmão de Jesus mais novo, e eu já sou herdeiro e co-herdeiro de tudo. O senhor acabou de dizer que era fácil, sim. Mas olha o texto que eu acabei de falar para você. Jesus disse, eu sou o caminho. Significa que você não pode andar em outro caminho. Não adianta você dizer que é filho e andar em outro caminho. Você tem que andar no caminho do Filho do Eterno, do verdadeiro Filho do Eterno. Ele é o caminho. O caminho é Ele. Aí Ele disse, eu sou a verdade. Significa que nesse caminho existe regra. Então, você aceita Ele, você vai ter que andar nele, no caminho dele, você vai ter que seguir as regras, que são as verdades, que é ele. Aí você vai ter a vida, e essa vida vai lhe conduzir até a nação celestial. E quando você chegar na nação celestial, você já entra cheio de moral. Lá você não vai ter o pior emprego, lá você não vai ter a pior morada, lá você não vai mendigar comida, lá você não vai chorar, porque você já entra, meu filho, lá no céu, você já entra sendo irmão de Jesus, irmão do Filho do Altíssimo. Você já entra com o título de herdeiro e co-herdeiro de todas as bênçãos. Então lá você vai, para começo de história, quando você entrar lá, a primeira coisa que vão fazer para você lá é uma festa. Vai ter o que? As bodas do Cordeiro. Meu irmão, você já vai ser recebido com festa. Porque quando você entra em uma nação, aquela nação não faz festa para te receber. Pelo contrário, eles nem te conhecem, sabe nem quem é você. Mas lá no céu, quando você entrar, meu irmão, olha, já vai ter uma festa para você. E tem mais, viu? Tem mais. Sabe quem é que vai servir você? Seu irmão mais velho, o primogênito, o Filho do Altíssimo Eterno. Ele é quem vai servir você para provar para a nação celestial o tanto que você é importante naquele lugar. Agora, pastor, o que é que eu faço para eu verdadeiramente ter direito a tudo isso? Vamos ler agora, Romanos 8,14. Está escrito aqui, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, com letra maiúscula, que está falando do Espírito do Eterno, tá certo? Porque todos os que são guiados pelo Espírito do Eterno, que é o Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então quem é que é filho de Deus? Quem é que é filho da nação celestial? Só os que têm o Espírito Santo de Deus. Só os que são guiados pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele passa a lhe guiar a partir do momento que você aceita Jesus de coração. Mas aceitar Jesus não é só levantar a mão e dizer, eu confesso, eu declaro que Jesus é o meu Salvador. Não, irmão, isso aí é café com leite. Aceitar Jesus, né? Se isso daí garantisse que você é filho de Deus, muita gente não teria saído da igreja que fizeram isso. Muita gente não teria abandonado os seus cargos na igreja, como pastor, como presbítero, como missionário. Depois de tantos anos fazendo a obra, não estariam hoje na prostituição. Então não é só levantar a mão e dizer eu aceito Jesus como meu Salvador. Pelo contrário, tá certo? Existe uma regra para você aceitar Jesus como seu irmão mais velho, como seu Salvador. Tá certo? Qual é a regra, pastor? Primeiro, se humilhar. Você tem que se arrepender. Porque ninguém que se arrepende consegue ir até Jesus. Só vai até Jesus os arrependidos. Olha o ladrão da cruz.
Um do lado não estava nem aí para se arrepender de nada. Xingou Jesus, humilhou Jesus, ainda desafiou Jesus a descer da cruz e salvar Jesus e salvar eles também. Jesus nem respondeu, porque Jesus não responde a soberbo, Jesus não responde a arrogantes, Jesus não responde a blasfemos, Jesus não responde a ignorantes, Jesus não responde a quem não reconhece o valor de Jesus, Jesus não responde a quem não entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus não responde a quem não aceita o sacrifício que ele fez na cruz. Por isso que aquele ladrão não teve salvação. Mas um do lado, o outro do lado direito, que por sinal a Bíblia diz o seu nome, chamado Dimas, ele se humilhou, meu amigo, ele reconheceu. A primeira coisa que ele fez foi reconhecer que ele pecava, que ele errava, que ele vivia uma vida de erro, por isso que ele estava ali pagando aquilo que ele merecia. Ele tinha que pagar aquilo ali, ele tinha que morrer em morte de cruz porque ele merecia. Ele disse: estamos aqui porque os nossos feitos merecem, e você nem respeita esse cidadão que está aqui, que nem merece, nem merecia estar aqui. Você merece estar aqui porque você fez, mas ele não. Ele tinha um histórico de vida santa, e um santo jamais poderia estar numa cruz. Então esse homem só pode ser filho do Eterno. Eu entendo que esse homem tem um reino, eu entendo que ele é um rei, eu aceito que ele é um rei, eu reconheço que eu estou errado, eu gostaria muito de andar no caminho desse rei, mas já não tem mais tempo para mim. Mas eu vou dizer para ele que eu gostaria de andar no caminho dele, que eu gostaria de andar na verdade dele, que se eu tivesse encontrado ele mais tempo, eu teria seguido ele. Mas o que eu posso dizer para ele agora, na última hora que eu já estou condenado à morte, é: dá para o senhor lembrar de mim? Dá para o senhor lembrar que alguém no último momento desejou andar no seu caminho, mas não teve tempo e não teve oportunidade de andar no seu caminho, nem de crer na sua verdade, nem de lhe aceitar como mestre? E Jesus disse: meu filho, só a sua intenção bastou. Eu reconheço que seu coração está arrependido, que você verdadeiramente assumiu que você precisava de mim. Você verdadeiramente entendeu que eu sou a luz do mundo, que eu sou o sal da terra, que eu sou a salvação, que eu tenho um reino, que eu sou o Senhor dos senhores, que eu sou filho do Eterno. E por você ter me reconhecido, por você ter me aceitado, mesmo que você acha que não há mais tempo de você estar comigo, você não esteve comigo em vida aqui nessa terra, mas agora, a partir de hoje, você vai viver para sempre comigo, porque você acabou de se tornar meu irmão mais novo. E eu não amaldiçoo nem mando para o inferno meus irmãos. E ali ele disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Por quê? Porque o Dimas se tornou o irmão mais novo de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito. Todo primogênito é o que vem primeiro da família. Então Dimas entrou no reino do céu, na nação celestial. Porque enquanto Dimas estava ali se humilhando, e Jesus observando a humilhação dele, enquanto Dimas estava dizendo: eu acredito no Senhor, eu acredito que o Senhor tem um reino, os anjos estavam escrevendo o nome no livro da vida de Dimas, dizendo que a partir daquele momento ele estava se tornando filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro de todas as bênçãos daquele que estava morrendo ali do lado dele. Foi automático, irmão. É automático. Tu crê de verdade, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. É por isso que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então não é qualquer um que abre a boca e diz: eu sou filho de Deus. Para ser filho de Deus, você tem que ser guiado pelo próprio Espírito de Deus. E quem é esse Espírito? O próprio caráter de Deus. Esse Espírito nada mais é do que as regras que leva você a seguir no caminho que é Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Imagine que você queira sair daí de João Pessoa para ir até, deixa eu ver, Souza, Cajazeira, e você vai de carro. Quem é que faz você chegar lá em segurança? São as placas de trânsito que tem no meio do caminho.
os sinais, as placas dizendo diminua a velocidade, 80 km. Aqui nesse trecho só pode 60. Vá devagar, tem escola na frente, tem lombada. Ou seja, os sinais vão te conduzindo em segurança para que você chegue até Souza Cajazeiras certinho, direitinho, sem bater em ninguém, sem ninguém bater em você, porque você seguiu as placas. As placas são as regras são as leis. As leis, elas não servem para destruir sua vida, elas servem para levar você a fazer você chegar no lugar onde você quer, em segurança, em vida, com saúde, com tudo direitinho, sem prejuízo da sua vida nem do seu carro. Então, quem é o Espírito Santo? São essas placas. O Espírito Santo, ele se torna essas placas, ele se torna essas regras. O Espírito Santo, ele passa a ser esse sinal, essa lombada. O Espírito Santo é quem diz, olha, vai devagar que aqui não dá, vigia, que aqui tem muito inimigo. O Espírito Santo, ele fala isso. O Espírito Santo diz, vigia com aquela pessoa. Ele é uma placa, ele está te informando. Ele está dizendo, olha, vigia com essa pessoa que ela é falsa. O Espírito Santo diz assim, filho, desce na madrugada, outra placa, que eu quero falar contigo, vai orar, vai me buscar, porque o diabo está tentando te matar no trajeto do caminho, e eu estou te conduzindo. Porque do mesmo jeito que as placas lhe conduzem de João Pessoa até Cajazeira, o Espírito Santo de Deus, que é enviado pelo próprio Filho do Altíssimo, ele te conduz no caminho que é o próprio Filho do Altíssimo, para que Satanás não destrua a tua vida nem nessa terra, e que você não perca a sua salvação e não perca a sua herança na nação celestial, que você não perca o direito de ser um filho dessa nação celestial. Então, do mesmo jeito que a placa diz, cuidado, aqui só pode 80 km, olha, tem lombada ali na frente, vai devagar. As placas diz, tem um buraco aqui. As placas também diz, olha, tem gente trabalhando na estrada. As placas te informam tudo, e aí você vai seguindo as placas, e você vai desviando aqui, vai diminuindo ali, uma lombada aqui, né? A ladeira, a placa diz, olha, usa o freio do motor, vá com calma, não desça na banguela, porque pode acontecer um acidente. Então, o que é que as placas fazem na nossa vida? Elas nos levam para onde a gente quer. Do Iapoca ao Chuí, no Brasil, você vai de carro, você anda o país inteiro só seguindo as leis das placas. Sabe o que é que o Espírito Santo é? O Espírito Santo é essas leis, essas placas, porque o Espírito Santo, ele está te revelando, cuidado, vigia, ora mais, me busca mais. Você está me buscando menos, vai faltar combustível, não vai dar para você andar mais. Sem oração você vai ficar sem combustível. Então o Espírito Santo, ele tá te informando, ele está dizendo a necessidade que você tem no trajeto. O Espírito Santo é quem sabe. Olha, o Espírito Santo, ele diz assim, eu quero que você faça um jejum, porque o diabo usou um inimigo ali para fazer uma macumba para você. Então entre em jejum, que estão tentando te matar, e eu quero te livrar. Então isso é uma placa, isso é um aviso. É o Espírito Santo te conduzindo para você chegar na mansão celestial. O Espírito Santo é a placa. O Espírito Santo, ele se torna aquela placa que diz assim para você, cuidado com esse homem. Esse homem é um adúltero, esse homem é um profano, ele está tentando te conquistar, mas vai atrapalhar a tua vida espiritual, vai destruir tua vida espiritual. O Espírito Santo, ele é a placa que diz, esse não é o marido que eu quero te dar, essa não é a esposa que eu quero te dar, vigia, não é aqui, não pare aqui. Se você parar aqui, você vai ser roubado. Ou seja, do mesmo jeito que as placas no trajeto, ela diz, vai devagar que aqui é escorregadio. As placas ensinam tudo, até os lugares mais perigosos do trajeto a placa ensina. Se tiver buraco, muitas das vezes a placa ensina. Ou seja, o Espírito Santo, ele faz isso, ele conduz você e passo a passo. E à medida que você segue essas regras do Espírito Santo, os anjos olham lá de cima e diz pro pai e pro filho, olha, ele está seguindo certinho as leis, olha, ele está seguindo certinho as placas, vai chegar aqui, ele vai chegar aqui, porque ele está seguindo, ele já está, o caminho para ele está indo bem. E quando o diabo quer lançar um buraco que
vai destruir o teu carro, a tua vida no meio do teu trajeto, imediatamente Deus manda o anjo e diz: livra lá, livra ele ali, que ali não tem placa para ele, ali foi de repente, um buraco apareceu de repente, uma cova apareceu de repente, né? Aí o Espírito, aí imediatamente o anjo manda, livra você e tira teu carro do trajeto, e você passa daquele lugar e vai seguindo. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem é de Deus o diabo não toca. Os filhos de Deus o diabo não toca, porque os verdadeiros filhos de Deus vão chegar na sua nação, na nação celestial. Eles não vão perder a coroa, eles não vão perder a borda do cordeiro, eles não vão perder a sua herança, porque os filhos de Deus, eles seguem as placas, que é o Espírito Santo de Deus. E eles, quando não tem placa, quando não dá para seguir, porque às vezes você está sufocado num lugar, às vezes você está num ambiente tão maligno que parece que tu tá sozinho espiritualmente, mas tu não tá. Quando tu pensa que tá só, o anjo está do teu lado, te protegendo da morte, da bala perdida, da macumba, né? O anjo está te protegendo da desgraça, dos prejuízos. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você andar na minha verdade, que é o Espírito Santo, e seguir as placas, que é esse mesmo Espírito Santo, você vai ter vida, você vai chegar em vida, você não vai morrer no meio do caminho. Porque tem muita gente, tem muito crente que começou bem, tem muito crente que começou cheio do Espírito Santo, fazendo a obra, estava indo bem, obedecendo o pastor, porque o pastor também, ele faz parte dessa orientação do Espírito Santo. O pastor, ele é uma placa importantíssima que o Espírito Santo usa para dizer para você: cuidado, vigia, não vai por ali, não anda aqui, não chegue atrasado aqui, seja melhor ali, não abra a boca aqui. O Espírito Santo, ele usa uma placa viva. Se tem uma placa viva e ambulante nessa terra, chama-se pastor. Pastor ungido de Deus, ele é uma placa que anda na terra. Ele é uma placa do Espírito Santo de Deus que está informando os membros da igreja, que olham para aquela placa que é o pastor, para conduzir eles para a nação celestial. É por isso, irmão, que não é todo mundo que abre a boca e diz que é filho de Deus, porque membro desobediente que não respeita o pastor, significa que ele não está respeitando a placa, que é o Espírito Santo que usa aquele pastor. Então ele está desobedecendo a regra do caminho de Jesus. Então esse aí vai ser destruído, esse aí vai ser totalmente destruído. É por isso que muitas pessoas, muitos crentes que tinha tudo para arrebentar nessa terra, que tinha tudo para ser grande, que tinha tudo para ser poderoso, que tinha tudo para ter um ministério grande, que tinha tudo para ser grande, por não obedecer os convites que o pastor faz, os conselhos que o pastor dá pelo Espírito, hoje estão na sarjeta, destruídos e até debaixo da sepultura. Quantos não morreram? Eu mesmo conheço pessoas que não seguiram os meus conselhos de homem de Deus, de pastor, e hoje estão debaixo da sepultura. Conheço pessoas que hoje estão destruídas porque não ouviram os meus conselhos. A minha mãe tem um histórico desse tipo. Aí mesmo na nossa igreja, quantas pessoas não destruíram suas próprias vidas porque não respeitaram essa placa chamada pastor, que é usada, é uma placa usada pelo Espírito Santo, é um sinal que o Espírito Santo usa no trajeto do teu caminho, para que você chegue no final do caminho em paz, que o final do caminho é a nação celestial. Então, pastor, o que eu preciso para ser filho de Deus? Meu amigo, você precisa decidir respeitar as placas. Se você não respeitar as placas que eu acabei de falar, que são os sinais no trajeto do caminho para que você possa chegar certinho, porque quando a placa no caminho diz curva à esquerda, curva acentuada, às vezes eu ia de carro, muitas das vezes eu ia com minha mãe do lado ali, né? Minha mãe, eu posso dizer que minha mãe dirige melhor do que eu em termos de placa, porque ela do meu lado, ela diz: meu filho, olha, tem um sinal ali, meu filho tem uma lombada ali, meu filho tem uma curva, ela dizia, meu filho tem um caminhão ali, cuidado, vigie, entendeu? Então assim, eu até gostava muito, amava andar com a minha mãe,
porque eu ensinava também as coisas para ela do trânsito. Eu dizia, olha, mas essa faixa ensina isso, essa faixa quer dizer aquilo. Então assim, quando a gente vai daqui de Sapé para João Pessoa, ou melhor, para Campina Grande, tem umas subidas, umas descidas, umas curvas perigosas. Então se na curva perigosa eu entrar em cima de 140, eu posso morrer. Do mesmo jeito, é na vida espiritual. Se você não seguir a placa, quando o Espírito Santo diz para, não vai, não é ali que eu te quero, não te envolve ali, o Espírito Santo está dizendo, se tu for, tu vai morrer. Entendeu? Ou seja, vai se destruir. Não faça esse negócio, não se envolva nesse relacionamento, né? Me busque mais. Tudo são placas, irmãos. Olha, essa revelação o Espírito Santo me deu ontem. O Espírito Santo bateu um papo comigo. Eu chorei muito quando o Espírito Santo me revelou essa conversa. Ontem eu estava vendo uma cena do filme quando José do Egito se apresentou para os seus irmãos, e o Espírito de Deus começou a falar comigo. Por que os irmãos de José não tiveram a honra de José? Porque eles não seguiram a placa, não seguiram o Espírito, não seguiram as regras do Altíssimo. Mas José, mesmo sofrendo, ele seguiu as regras da placa. Teve a oportunidade de se prostituir com a mulher de Potifar e não fez isso. Ele preferiu ser preso, atrair as placas que Deus estava dando para ele chegar a ser o rei do Egito, o segundo rei do Egito. Então, meu irmão, eu tenho 5 minutos só para terminar essa palavra. A igreja está me ouvindo? Olha, irmãos, eu nunca tive uma revelação tão profunda sobre o Espírito Santo, sobre placa, porque as pessoas não entendem quem é o Espírito Santo, qual é a função do Espírito Santo. E o Espírito Santo bateu um papo comigo, e ele usou aquilo que eu já sei para me explicar quem é ele. O que ele usou? Eu dirijo, meu irmão, nesse Brasil desde os meus 18, 19 anos, nunca bati ninguém, fui para todo lugar. Por quê? Porque eu sigo regra, sigo placa. Quando a placa diz pare, sinal de trânsito vermelho, eu não passo sinal vermelho, eu respeito. É por isso que Deus tem me conduzido. E o Espírito Santo disse a mim, como foi que você veio do Pará, ou melhor, da Paraíba para o Pará? Eu disse, eu vim sendo guiado pelas placas. As placas foram me guiando. Tal cidade daqui a tantos quilômetros, vigia aqui, dobra ali, curva ali. Ele disse, pois é, no mundo espiritual eu sou essas leis, eu sou essas placas. A minha função é conduzir você para que você não perca a sua herança e o seu título de irmão mais novo do Filho do Eterno. A minha função na sua vida e na vida daqueles que verdadeiramente me valorizam é fazer com que eles tenham o DNA de filho de Deus. E quando a pessoa tem o DNA de filho de Deus, os anjos é quem cuida desse irmão mais novo. Qual pai milionário não coloca seguranças para cuidar da sua família? Um filho de um milionário não vai para a escola assim comum, sem ninguém, como uma pessoa comum e pobre. Não, filho de segurança de um milionário, ele vai num carro blindado, cheio de segurança. Do mesmo jeito, meu irmão, é você, quando você tem o título de irmão mais novo do Senhor Jesus e filho do Eterno, os anjos te guardam. Por isso que ele diz, é abençoada a tua entrada e a tua saída, porque você vai e volta, os anjos estão te guardando. Então eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Eu espero que você entenda que não é quem abre a boca e diz eu sou de Deus, eu sou de Jesus, que é de Deus e é de Jesus. Só vai ser arrebatado, irmão, os verdadeiros filhos de Deus, porque só vai herdar a nação celestial os que são verdadeiramente filhos dessa nação. Então, e como é que eu provo para mim mesmo, pastor, que eu sou filho de Deus e que eu sou guiado pelo Espírito de Deus? Eu vou dizer bem rápido. Jamais as placas do Espírito Santo vai te guiar para mentira. Jamais
As placas do Espírito Santo vai te guiar, te conduzir para o adultério, para a prostituição, para o engano, para a confusão. Jamais as placas do Espírito Santo vai dizer que a sua boca pode glorificar a Deus e na mesma boca que glorifica a Deus pode também falar mal dos irmãos, xingar palavrão, mentir, enganar. Jamais. Essas placas não existem no trajeto do caminho do reino do céu. O Espírito Santo, ele jamais vai te conduzir para desejar a mulher do próximo, nem o marido do próximo. O Espírito Santo, que são as placas, jamais vai te conduzir a comer aquilo que é do Senhor, que é o dízimo, que é sagrado, que é antes da lei. Entendeu? Você jamais vai tocar naquilo que é do Senhor. O Espírito Santo, no trajeto do caminho do celestial, não tem a placa dizendo: seja relaxado. Eu estou em você, você pode ser relaxado, você pode ser irresponsável. Jamais. O Espírito Santo só te conduz para você ser excelente, responsável, porque essas placas estão no caminho do trajeto para o céu. Por isso que você vai chegar lá. Jamais as placas do Espírito Santo de Deus vai dizer que você tem direito de xingar seu pai e sua mãe, desonrar seu pai e sua mãe, desrespeitar seu pai e sua mãe e abandonar eles quando eles estiverem velhinhos, colocar eles no asilo. Essa placa não existe no Espírito Santo, no trajeto do caminho. Jamais nas placas do Espírito Santo vai estar escrito que tu pode andar nua, mostrando tuas carnes, mostrando tua bunda, teu seio, como o povo do mundo. Jamais, porque tu é luz, e luz não é igual a treva. Tu é sal, e sal salga. O sal conserva. Você sabe o que é que o mundo está de pé? É porque tu é sal e tu está aqui. Se tu está aqui, tu ainda está conservando esse mundo. Porque no dia que Deus tirar você dessa terra, que é o sal, vai apodrecer. Entendeu? Essa terra vai apodrecer. Então, meu irmão, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? É quando eu desejo as coisas de Deus, é quando a minha alma deseja a palavra de Deus, é quando a minha alma tem sede do reino de Deus, das coisas de Deus, do Espírito Santo. É quando a minha mente ela é voltada para as coisas do Espírito, porque uma mente carnal, ela jamais vai andar nesse caminho, nesse trajeto. Então, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus, ele possa rasgar teu coração nessa manhã, para que você entenda o que foi pregado nessa manhã, para que você entenda que você está sendo preparado para você ser honrado na nação, na sua nação. Você não é dessa terra, você é peregrino. Essa terra aqui é só um campo de passagem. Você é da nação celestial, você é do reino de Deus, você tem o DNA do Senhor, você é irmão mais novo do Senhor Jesus. Você é herdeiro e co-herdeiro de todas as bênçãos que Jesus herdou na cruz do Calvário. Então que o Espírito Santo de Deus possa te guardar nessa manhã, nesse domingo. Que você tenha um domingo abençoado, que você tenha uma semana abençoada. Que Deus abençoe essa placa aí, chamada Pastora Lourdes, essa placa do Espírito Santo que está aí. Que ela continue refletindo o que o Espírito Santo usa ela para refletir e informar você no teu trajeto do caminho, e que você respeite essa placa que está aí, essa placa aí, essa senhora de idade, que mesmo muitas das vezes cansada, ela não desiste de ser essa placa. Às vezes você andando num trajeto, você vê uma placa caída, porque às vezes os vândalos vêm e quebram a placa, mas essa placa Lourdes aí, que é a placa do Espírito, para informar para a igreja o caminho que deve seguir, ela às vezes mesmo doente, ela se mantém de pé, ela está firme, e é assim que ela vai continuar sendo, porque Deus chamou ela para isso. É ela fazendo isso que ela garante o título de irmã mais nova de Jesus, e grande vai ser o galardão dela no céu, a honra que ela vai ter por ela ter se tornado uma placa do Espírito Santo nessa terra. E que vocês também se tornem pequenas placas para conduzir os filhos de vocês, para conduzir os maridos de vocês, as esposas de vocês, para conduzir os empregados de vocês nas empresas de vocês,
para que vocês possam ser essa placa em que o mundo olhe e diga: nossa, eu vou seguir essa placa aqui porque essa pessoa é do Espírito de Deus, ela verdadeiramente é uma serva de Deus, ela verdadeiramente tem caráter de Deus, ela é uma bênção nessa rua, ela é uma bênção nesse bairro, ela é uma bênção nessa cidade. Então que vocês possam ser essa placa ambulante do Espírito de Deus andando na terra. Amém? Que Deus abençoe vocês. E que estou com saudade, mas eu vou chegar aí, irmão. Me aguarde que eu chego aí. Que Deus abençoe a todos.